é a sua deixa, meu caro. Você Olha que aí. vai falar sobre mais um pepino para o nosso querido Taxad, eu digo, Haddad, que já está aí às voltas com vários memes, mas várias dores de cabeça muito maiores do que essa, do que se todos os problemas deles fossem humor, né? Qual é a bucha, o problema que apareceu para ele dessa vez? Bom, ontem, né, como a gente tinha comentado aqui no Meio Dia em Brasília, ontem foi a apresentação do relatório bimestral de despesas e receitas, que é quando o governo avalia as previsões, como as coisas estão andando e quais são as previsões para o fim do ano. A gente já sabia que tinha um rombo aí de 32,5, 6 mais ou menos. O governo teve que contingenciar ali, em função disso, 3,2, 3,8, se não me falha a memória, bilhões de reais, para que não ultrapassasse nas previsões o limite o limite inferior da banda para o déficit primário, né? A meta fiscal desse ano é de déficit zero, isso é, receitas e despesas em equilíbrio, mas o governo, pela previsão do próprio governo, já ultrapassou o máximo que era permitido, que é déficit zero, mais ou menos 0,25% do PIB, que está rondando aí a casa dos 28, 30 bilhões de reais. O governo fez esse contingenciamento para ficar dentro do limite inferior, que é aquele 28,8 bilhões de reais. Então, hoje, o que é que o governo acha que vai acontecer com as contas? Nas previsões do governo, ele terminaria o ano gastando 28,8 bilhões de reais a mais do que arrecadou. Bom, isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio governo que está dizendo. Agora vem a parte que eu estou dizendo. É muito pior que isso. O governo está tentando empurrar com a barriga todo esse movimento de contas ruins e desequilibradas para não ter que sofrer os revés políticos disso durante a campanha eleitoral municipal. Então, ele vai empurrando, empurrando, como se fosse possível tampar o sol com a peneira. Qual é o problema? Entre outras coisas, o governo até diminuiu, aumentou a previsão de despesas, por isso o bloqueio também de algumas despesas, e também diminuiu a previsão de receitas, mas ainda não está atendendo, não está atento ao que os analistas, os economistas têm dito ultimamente, de que as previsões de despesas ainda estão muito abaixo da realidade. E aí o governo volta com aquela história de pente fino e não sei o quê, e vamos economizar daqui, vamos economizar dali, mas no fim das contas todo mundo sabe que é tudo história para boi dormir, é tudo conversa para inglês ver, e a gente caminha aí para um final de ano onde o governo ou vai mudar a meta fiscal para não ter que pagar o pedágio do arcabouço fiscal, que prevê ali algumas punições, como gastar menos ainda do que no ano anterior, neste ano, né, para 2025, ou vai ter que mudar a meta. Vocês já sabem, eu já falei isso aqui antes, imbuídos aí do espírito filosófico da nossa queridíssima Dilma Rousseff. Obviamente, o governo está trabalhando com a meta fiscal como uma meta aberta. Quando não chegar na meta, ele diminui a meta para onde ele estiver, e aí assim não vai ter nenhum problema. Então, o problema do Haddad agora não há uma dificuldade muito grande para criar novos impostos, aumentar alíquotas ou descobrir outros bolsos onde ele consegue colocar a mão para tirar mais impostos, e aí ele está com um problema porque do outro lado o chefe não deixa cortar gastos. E olha só, isso não é tão simples, nem malvadeza de ninguém, né? O Lula não quer cortar gasto, o Haddad só quer pegar imposto, porque no fim das contas é aquela discussão que eu sempre digo. A gente tem que equilibrar aí o que a gente gasta com o que a gente arrecada para a gente poder ter alguma, algum equilíbrio. Então, você não pode achar que dá para fazer ajuste fiscal pelo lado da receita. Tem uma hora que o bolso do contribuinte não aguenta mais.